caríssimos benfeitores espirituais desta casa, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Como é bom estar em uma casa espírita, sentir as vibrações. Quando aqui cheguei, logo recepcionado pelos amigos encarnados, ao adentrar esta casa, fui envolvido numa intensa emoção. Com certeza a falange querida do pobrezinho de Assis. Um sorriso, um carinho, que tive em alguns momentos de segurar o meu pranto. Disse Jesus: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quando Valquíria agendou a minha vinda para esta casa, não observei que era uma data muito importante. Dia dos Namorados. Eu estava a conversar com o nosso amigo Aguinaldo. O que falar aos corações? Ele me disse: fala do Evangelho. Nós não temos outro tema, numa noite como essa abençoada, de falar do amor. Não esse amor passional, carnal, mas o amor verdadeiro. Disse Jesus: um outro mandamento vos deixo, que vos amai como eu vos amo. Portanto, meus irmãos, na medida que nós buscamos o entendimento da vida, na medida que nós falamos, somos discípulos de Jesus, nós temos que compreender que nós nos encontramos reencarnados com esse propósito: aprender a amar. E o melhor aprendizado que Deus nos oferece é a convivência na família. Nós pensamos que a nossa família é colocada em nossa vida ao acaso, mas não é. O benfeitor Emmanuel nos fala que a família é o cadinho sagrado que Deus nos deu. Essa palavra cadinho, muitas vezes nós não sabemos o que é. Eu, certa oportunidade, participava de uma audiência de um furto simples. O réu foi chamado à audiência, a oitiva de policiais militares que apreenderam, exatamente no momento após a consumação do delito. Ele estava caminhando com um cadinho. O nosso magistrado à época, Robledo, me falou: Dr. Marcos Leles, o senhor sabe o que é cadinho? Você sabe o que é cadinho? Eu falei: eu sei, que aprendi na doutrina espírita. Ele é católico. Mas o que é? Cadinho é o receptáculo utilizado na metalurgia para a purificação dos metais, porque suporta grandes temperaturas. A família é o cadinho sagrado que Deus nos deu para a purificação dos nossos corações. Ali, no aconchego de nossos lares, é que é aperfeiçoado os nossos sentimentos. É por isso que nós temos que entender que devemos aplicar primeiramente a caridade dentro de casa, no aconchego do nosso lar. E você me disse: mas Marcos, eu faço caridade, eu trabalho na Casa Espírita de Francisco de Assis, colaboro com a cesta básica, com a sopa, oferto mantimentos, mas será que só essa caridade que nós devemos exercitar? E Kardec pergunta:
Como Jesus entendia a caridade? E a resposta é muito clara. O mestre entendia a caridade da seguinte forma: perdão das ofensas. Se você não estiver perdoando as ofensas, você não está aplicando caridade. Indulgência com as imperfeições alheias. O que é isso? É tolerar, é compreender aquele que está junto de nós. E o último verbo, qual que é? Benevolência para com todos. Então, meus irmãos, se você não estiver agindo com perdão, com indulgência, com benevolência, você não está praticando a caridade. Porque é fácil fazer a caridade material. A caridade mais difícil é essa caridade moral, que nasce da nossa necessidade. Nós precisamos amar. E às vezes nós perdemos a oportunidade de amar. Esse amor incondicional. E para aprender a amar, nós nos relacionamos. E aí é importante lembrar que o namoro é uma época abençoada para o autoconhecimento. Você conhece aquele indivíduo? E você perguntaria, mas será que o namoro está predestinado, está delimitado no plano reencarnatório? E é interessante lembrar que o namoro, nessa arte de conhecer, de amar verdadeiramente, é a oportunidade que nós temos para ir ao enlace, ao matrimônio, ao casamento. E é interessante que nós estudamos o Espiritismo e devemos entender que o casamento, ele pode ser um casamento acidental, um casamento provacional, um casamento de afinidade e um casamento de missão. Enquanto que eu fizer rapidamente esse conceito, não se preocupe, porque não vai ser 2 horas minha palestra, não. Você vai analisando como que eu devo analisar e classificar o meu casamento. Você que é casado não adianta mais. Você que está em namoro, aproveite para classificar o seu futuro relacionamento. Casamentos acidentais são aqueles casamentos que não existe antecedente na espiritualidade. Ou seja, você não preparou-se para encontrar aquele indivíduo. Em regra é o que está acontecendo hoje. Porque o jovenzinho está trocando a palavrinha namoro por ficar. Esse namoro de ficar olhando as estrelas, contemplando a lua cheia, olha que coisa maravilhosa, meu amor. Você fala apaixonado, ela está brilhando para você, né? Depois que você casa, fala, olha que beleza, você não está vendo que vai chover? Né? Mas o casamento acidental é quando não existe um preparo, e pelo nosso livre-arbítrio nós acabamos nos relacionando, nos envolvendo só pela questão física, vamos para as relações afetivas que se desenvolvem para o sexo, o matrimônio, a gravidez indesejada e o sofrimento a dois. Complicado. Por isso que a gente tem que aproveitar o namoro, não como arte do esconde-esconde. Você finge que é o que ela deseja que seja. Depois que casa, ele que era príncipe encantado, passa a virar um sapo. E aí é complicado. Qualquer questão hoje nós estamos observando no fórum as separações desses casamentos acidentais. Casamentos provacionais. Em regra, o indivíduo lá na espiritualidade olha e vê uma pessoa que ele se relacionou, que está reencarnada, e fala, eu quero resgatar o meu débito. Vou buscá-lo lá nas situações umbralinas. Eu vou me casar de novo com aquela criatura. Eu vou me comprometer para resgatá-lo e levá-lo para as alturas. Geralmente um desse é um casamento realmente difícil. E nós notamos isso, é fácil quando um é benevolente, caridoso,
vem à casa espírita, escuta as palestras, aplica passe, e o marido não quer nem saber da doutrina espírita. Ou às vezes é uma criatura austera, então um compensa o outro, e é problema para a nossa vida. É difícil, só com o amor nós devemos solucionar essas dificuldades. O amor por afinidade, que vai nos dar um casamento por afinidade, são aqueles namorados eternos, onde o indivíduo envelhece amando, tem um carinho para falar. Isso me faz uma lembrança muito querida do meu pai e de minha mãe, que ele andava de mãos dadas com a velhinha. Ele já passou para a espiritualidade. E tem muita gente que tem esse sentimento, é tão gostoso. Você transformar. Mas eu gostaria de casar com a minha alma gêmea. Não se iluda que isso não existe. Alma gêmea, o que existe é algema. É uma pessoa que se relaciona e por você não ter uma boa escolha, acaba se completando e complicando. Então, se você quiser libertar daquela criatura, tem que amar até o final, roer o rosto. Porque geralmente nós gostamos de trocar, né? E às vezes trocamos e temos um compromisso a vencer. É difícil, somente com amor, com tolerância, com compreensão. E principalmente, quem é casado aí, anote, diálogo. No livro Missionário da Luz, André Luiz recebe uma lição de Alexandre, o seu instrutor, que diz o seguinte: quando o casal, está lá no capítulo da reencarnação de Sigismundo, quando o casal perde o interesse de conversar, o amor sai em debandada. Você observa que os diálogos são pequenos. O marido chega em casa, quer ver a televisão. A mulher quer ver a novela. Ninguém se conversa mais. Não há tolerância. Com certeza o amor está indo adiante. Nós temos que trabalhar muito as relações afetivas para que a gente consiga, talvez nessa vida, um casamento por afinidade. É difícil se nós não tivermos tolerância. Eu participei de uma audiência de separação, que a menina queria separar do moço. Eu falei, mas vocês são tão jovens, 2 anos de casado, doutor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais porque todo dia de manhã eu chego no banheiro e ele destrói o creme dental. E aperta assim, assim. Eu tenho certeza que nós devemos abrir e apertar o creme dental de baixo para cima, e ele faz tudo. Eu não aguento mais. Isso é motivo para separar? Ou o indivíduo que ronca, problemas que nós devemos superar através da tolerância, do amor, da compreensão, e principalmente, meus irmãos, nós que somos espíritas, estudar a doutrina para melhorar as nossas relações afetivas, compreender se nós estamos na reencarnação é para evoluir os sentimentos, para aprender com Jesus a amar. Por isso que eu tenho que estudar. Espíritas, instruí-vos. Nós temos que estudar para aprender a amar. E quando nós falamos em estudo, não sei se aqui acontece isso, Aguinaldo. Ontem o tempo estava um pouco frio, e a nossa frequência do estudo é baixíssima. Ninguém tem interesse em estudar mais. Agora, só falar que uma novela nova vai começar, Gabriela, está todo mundo afeito. Outros ficam ali perdidamente parados na televisão. Será que o Fernando vai ficar com a Miriam ou com o Rodrigo? A Melissa matou o Zenóbio, e eu vi o Zenóbio lá na... E ontem me contaram isso, interessante, porque no sábado, nunca assisto novela, a gente não gosta dessas coisas, mas o Fernando, depois que ele estava lá numa situação deplorável com uma mulher, um amante, ele sai de carro e fala, não, agora Miriam, você vai ser minha. E naquele instante aparece uma entidade no meio da pista, o Zenóbio, que foi morto pela Melissa, que é a mãe de Fernando. Vocês não estão entendendo nada, né? E ele perde o controle para não atrapalhar o espírito e cai capotando. E o indivíduo está assim, Marcos, mas
É possível que eu me envolva num acidente automobilístico por causa de uma obsessão? É possível ou não é? É. Né? Por isso que eu tenho, quando eu faço palestra fora de Rio Preto, eu tenho um companheiro chamado Aristides Borges Neto, meu companheiro, que vai junto comigo, vai de companhia. E ele fala: Marcos, antes de pegar a estrada, vamos orar pelos instrutores, os guardiães das estradas. Porque você sabe, cada uma dessas pistas tem uma equipe de benfeitor que fica protegendo, para evitar os acidentes. Então vamos orar? Senhor Jesus. Depois ele parou, porque enquanto que eu estava dirigindo com os olhos fechados, falou: para, a próxima vez só eu faço a prece, você fica com os olhos abertos, só eu. Né? Porque existem as entidades, e nós devemos entender que essa brincadeira que a novela apresenta para nós, ódio, amor, estão muito juntos quando nós não tivermos condições de discernir. Podemos nos envolver nesse clima de obsessão. E podemos sim participar de um evento automobilístico, num acidente grave, com um problema seríssimo, por obsessor. Por quê? Porque nós aprendemos que os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos, porque são eles que nos dirigem. Aí você fala: é legal, eu estou casado, estou com aflições na minha casa, com problemas, e como que está? Você é médium? Sou. Tem evidência algumas vezes? Então vou na minha casa, eu quero que você faça um diagnóstico, para ver que se eu... Não existe dificuldade. Quais os pensamentos que você tem em casa, predominantes? São pensamentos bons? São. Se não for, o obsessor está ali. Vale a pena falar em estudar, né? No livro Missionário da Luz, passa uma história muito interessante, que logo após, no término da sessão mediúnica, sai o rapaz casado, recém-casado, a sua mãe, uma senhora já, e a irmãzinha. E na hora que ele sai da casa espírita, o André observa que junto, nas imediações da casa espírita, ficam os espíritos obsessores aguardando vocês saírem daqui. E é interessante, né? A gente entra na casa espírita, existe toda a proteção fluídica, benfeitores, que aqui eles não adentram. Mas aí na esquina, o meu está me aguardando lá fora. Falei: você espera aí, né? E ele sai, os três. Ela sai aflita, depressiva, porque era viúva e sentia a aproximação do seu esposo. Um homem mal preparado, que estava sugando as suas energias. Era um verdadeiro vampiro. A menina, ainda adolescente, não tinha obsessor não. Mas o jovem irmão dela, casado, estava com duas entidades femininas, que ele conhecera num prostíbulo. Embora casado, ele tinha uma dificuldade em conviver de forma razoável dentro de uma família, que ele tinha uma saudade daquela vida de boemia, daquela vida fácil. E as duas entidades andavam junto com ele, obsediando. E aí, é um fenômeno muito interessante. Na hora que ele chega na casa dele, que ele entra, as entidades, duas entidades femininas, são proibidas de entrar. E o André Luiz fica: escuta, por que elas não entraram nessa casa? Que para nós espíritos não há impedimento, portas, janelas. E por que elas não entraram? André, porque a esposa dele que vive lá é uma mulher digna, uma mulher evangelizada, uma mulher que tem o coração junto do amor verdadeiro. Então as entidades não adentram aquela casa. Eu comentei a época do nosso estudo, que é interessante. Se você fica dependendo do marido, o marido não for bom, ou vice-versa, e os dois estiverem num padrão vibratório inferior, a casa é invadida sim por espíritos. Nós nos preocupamos em colocar cerca elétrica, vigilância, pagamos, e esquecemos dos obsessores, que às vezes invadem os nossos lares, por descuido nosso, por falta de prevenção. E você fala: mas o que me falta?
vida digna, pensamentos superiores, culto do Evangelho no lar. E quando nós falamos culto do Evangelho no lar, não é reunião mediúnica caseira. Porque tem pessoas que não podem apagar a luz que já fica mediunizado. Olha, tem uma mediunidade extraordinária. Olha como eu fico arrepiado, é nada, falta de educação mediúnica. Casa Evangelho no lar é terapia em grupo. Abre o seu coração, convide as entidades para adentrar no teu lar. Abra o Evangelho, menos mais do que 20 minutinhos, não precisa disso. Aquela mensagem que você precisa ouvir, as entidades vão te direcionar. Abra o seu coração, fale de Jesus. Nós falamos de tudo, mas esquecemos de falar de Jesus em nossos lares. Os nossos jovens, os adolescentes, esqueceram de Jesus. Falam de todos os ídolos, mas de Jesus não está na moda. Orar então em família, quando você pede para alguém orar, é uma briga. Ah, eu não faço pressa. Faz você. Ah, faz você. Eu nunca fui atrás, Aguinaldo, de trabalhador da casa espírita que abandonou a casa espírita. Um compromisso não é comigo, é com os espíritos. Quem vai embora, o problema é dele, outros chegam. A necessidade do trabalho é nossa e não dos espíritos. Mas tinha um grupo em nossa casa, quando eu era lá na Capitão José Maria, esquina com a Rua da Fé, nós tínhamos um grupo de domingo, que era da mocidade. E eu não deixei o domingo para a família, que eu preciso também, porque daqui a pouco, né, a gente ia à casa espírita todos os dias, complicado. E o nosso diretor da mocidade faltou, num domingo. 2 domingos, 3 domingos, até que me falaram assim, olha, o fulano não veio dirigir os trabalhos. Falei, ah, mas isso eu tenho que ir atrás. Liguei para ele. Falei, escuta, fulano. E aí o seu compromisso? Ó, Marcos, eu não vou não, porque eu estou em dificuldade na minha casa. Em relacionamento com a minha esposa. Mas por quê? Eu podia conversar pessoalmente, falei, vem para casa. Olha, não dá, em casa não dá para conversar. Eu chego em casa, parece que eu sou um estranho. Não posso sentar no sofá que ela fala que eu estou desmanchando a beleza da minha casa. Vou no quarto para descansar, ela grita, ó, não aguento mais. Eu falei, escuta, meu irmão, e o Evangelho no lar? Você tem feito? Olha, nós tentávamos. Mas quando eu fazia a prece de abertura, abria o Evangelho, ela olhava, está vendo? A lição é para você. Eu falei para mim, não, é para você. E aí, Marcos, era um tal de jogar o Evangelho em mim, e eu jogava o livro dos Espíritos nela. Paramos. Eu falei, não é por aí. É isso que as entidades querem. Você tem que buscar agora sem atividade. Naturalmente, eles superaram, chegaram a se separar um período, voltaram, mas por quê? Porque as entidades querem isso mesmo, buscando a nossa invigilância, as nossas brechas para atacarem nós. E nós temos que entender que a vida é uma oportunidade para o nosso crescimento em família. Aliás, falar de família, eu tenho um amigo na espiritualidade que era orador espírita e falava com muito amor da sua família. E tinha um hábito muito grande de dialogar com a esposa. Eu não sei como ele conseguia, ele ficava até as madrugadas conversando com a mulher. Conversava. Ah, bacana. Um relacionamento. Só que ele tinha um medo terrível de morrer. Posso falar o nome dele? Vou falar. Ele veio aqui fazer palestra também. Ele está me autorizando a falar. Era o Mário Caro dos Reis, meu irmão do coração. O Mário falou assim, Marcos, qualquer coisinha no coração dele, eu vou morrer. Eu falei, não vai não. Mas você não é orador espírita. Aí tocava o telefone de madrugada. Marcos, vem me ver. Me dá um passe. Eu falei, Mário, se eu sair agora às 4 horas da manhã, minha mulher não vai entender muito bem, né? Então, eu inventei um passe novo para ele. Passe ao telefone. Eu colocava o telefone. Mário, coloca a água aí do teu lado. Vamos orar.
Senhor Jesus. E eu olhava, falou, mas amanhã de manhã você vem me ver? Você não vai morrer? Eu falei, não vai morrer. E de manhã eu estava lá, não morri. Eu falei, está vendo? Até que a espiritualidade é interessante. Quando o indivíduo tem uma resistência, um medo de morrer, eles arrumam um jeitinho. Eu estava lá em Santa Fé do Sul, usufruindo do meu lazer, buscando um peixinho, porque também sou filho de Deus, né? Eu tenho 2 lazeres que eu sou apaixonado. Um pelo peixe e o outro pelo peixe, né? Sou santista roxo, né? Posso falar do peixe que me dá uma dor no coração, o que é amanhã? É amanhã. E aí, o Mário veio fazer palestra aqui, com o Aguinaldo num domingo pela manhã. Ficou emocionado, coração apertado. Sentiu-se mal. Foi para casa, assistiu a corrida de Fórmula 1. Pasmem, o Rubinho Barrichello ganhou. Ele se emocionou ao escutar o hino nacional. Depois chegou e falou, amor, abraçou a esposa e morreu. Infarto fulminante. Que coisa maravilhosa. Vai morrer desse jeito, uma delícia, desencarnou. E eu fiquei com uma raiva dele. Demorei para perdoar, porque ele não me avisou que ia desencarnar. Eu estava, e falei isso para ele lá no caixão. Falei, você larga de fazer as coisas erradas, rapaz. Você desencarnou, mas ele sempre buscou esse exemplo da família, do estudo, do amor. E nós devemos também atentar para isso. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, não duvidem de passagem. Nenhum de nós permaneceremos aqui para a eternidade. Tenha certeza disso. Eu, como sou obsediadinho, todo dia de manhã eu pego o jornal e vou lá no obituário para ver se eu não estou no meio ali. Pá, convite para missa. Nós, espíritas, não temos missa. Mas desencarnação. Falei, não, suspiro, não desencarnei. Mas nós devemos atentar para isso, porque cada minuto da nossa vida é de suma relevância para amar, para aprender. Não basta ser, eu sou espírita, eu sou discípulo de Jesus. Eu disse no começo, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se você não estiver amando intensamente, se preocupe. Alguma coisa está errada. Mas veja lá, não é ser amado, é amar. Ninguém me ama. Eu não tenho namorado para dar presente hoje, né? Não ganhei nenhum presente. Mas não é essa a fórmula, é amar. Amar intensamente. Aliás, até a medicina hoje, doutor Aguinaldo está aqui, constata isso. Quem ama não adoece. Que é melhor remédio contra qualquer enfermidade? Ame. Ame de forma incondicional. Ame o seu filho, ame a tua esposa, ame o seu companheiro de trabalho, ame. E não tenha vergonha de dizer que ama. Porque tem muita gente que passa, os mais antigos, né? Eu não sou antigo, embora que eu já virei avô por acidente no percurso, né? Sou avô, parece que eu sou avô, né? A Luísa chegou em meu coração, filha do meu filho. Tem que falar, tá falando porque tem um filho médico, parece que tem filho médico, não parece. Jovenzinho assim, né? Mas o amor é o melhor remédio contra doença depressiva, contra mal-estar. Eu fico com dó do Aguinaldo, que é médico clínico geral, atendendo essas pessoas que vão lá para reclamar. E ele fala, minha irmã, ame! Porque a pessoa fica doente, fica depressiva, coração dá palpitamento, dá pressão que sobe, que desce, intestino que não funciona, ou funciona demais, dor de cabeça. Tudo isso é solucionado através do amor verdadeiro. Se você tiver dúvida a respeito disso, faça um teste. Comece a amar mais. Não se quiete com o dia de amanhã. Aliás, para quem lê a revistinha Bem-Estar, vai ser o próximo artigo meu. As inquietações da alma. Jesus fala, cada dia tem as suas preocupações. Não sofra por antecipação. Eu recebi um recado do correio, que era um telegrama urgente, para eu ir para lá. Falei, meu Deus do céu, o que será isso? E corri
Cheguei, peguei, assinei e veio abrir. O senhor está de férias na faculdade. Você acha? Sofrimento por antecipação. Espíritas, nós temos um conhecimento tão abençoado, uma doutrina tão clara, que nos dá uma fé raciocinada. Por que nós sofremos tanto? E eu fico impressionado, não aqui, né? Porque aqui eu estou vendo pessoal equilibradinho, harmonioso. Mas quando eu ligo a televisão e vejo aquelas religiões pentecostais, evangélicas, lotadas, e as pessoas trazendo uma fé irracional, uma salvação que não existe, e o povo gosta daquilo. Nós que temos o conhecimento doutrinário, que sabemos que nada ocorre ao acaso, nada ocorre ao acaso, nada absolutamente, e nós não temos a mesma dimensão de vocação para a fé. Nós perdemos o contato com a espiritualidade, isso é terrível. Nós não confiamos mais nos benfeitores, nós perdemos o hábito da sintonia. Quando eu falei para vocês, né, que cheguei aqui, senti a vibração da casa, os benfeitores, nós temos que preparar a nossa mente para essas relações espirituais com os benfeitores, lembrando que cada um temos um anjo de guarda, um benfeitor querido. Agora o que acontece conosco? Você perde essa ligação, as entidades inferiores se aproximam de nós, a inquietação da alma, a depressão, a angústia, o sofrimento e a pior pobreza que existe, a perca da alegria de viver. Nós espíritas temos o dever, repito, temos o dever de sermos alegres, joviais. Não podemos ficar com o rosto depressivo, desalentado. Eu creio na vida após a vida. Vai desencarnar? Qual é o problema? Ah, meu parente está doente, está em coma, e daí? É um caminho natural. E às vezes nós temos muito medo de tudo isso, por falta de discernimento, de vida plena com o Cristo, com a espiritualidade. Eu estou relendo, Aguinaldo, um livro muito interessante de um frei, o irmão Francisco, o irmão de Assis. Falei, meu Deus do céu, que trabalho o Francisco teve para se converter, para vencer as dificuldades. A primeira dele foi a pobreza, se aproximar dos pobres. Porque tem muita gente que tem ojeriza de pobre, né? Pobre cheira mal, quero distância, falta de humildade. Ele venceu essa barreira. Se cruzasse com algum pedinte na rua, ele tirava a blusa e dava, e chegava até, ficava seminu. E o segundo momento dele foi a aproximação dos leprosos. Ele tinha nojo dos leprosos, mas venceu. A primeira oportunidade deu uma moeda e saiu correndo, enojado. Falou, não, eu tenho que resistir. Desceu do seu cavalo, deu e beijou a face do leproso. Nós temos uma série de problemas, de preconceitos a vencer em nós. É claro que você não vai sair daqui a pouco, passando na rua, tirando a roupa, porque é uma loucura, né? Mas fazer com discernimento, vencer as próprias dificuldades. E repito, meus irmãos, se eu sair daqui, que você tem essa oportunidade de refletir, que nós precisamos amar mais, eu estou absolutamente feliz. Compreendendo que a vida é uma oportunidade que nós temos, que ninguém reencarnou para ser infeliz. O lar que nós vivemos é o lar certinho que precisamos viver. Agora, se você começar a agir de forma pessimista, a reclamar da vida, porque tem pessoas que você fala, só reclama do governo, reclama de tudo, reclama da vida, reclama da casa espírita, reclama da palestra, reclama de tudo. Nós temos que aprender a agradecer a vida, e ela vai nos retribuir em bênção, e nós vamos ser pessoas ricas de alegria de viver, sem problemas. Eu sou um transeunte na vida, nada me atrapalha a minha existência, nada.
tenho desapego com os bens terrenos. Certa feita, um amigo nosso de Votuporanga, de Valdinho, me falou: Marcos, eu conheço um médium lá em Vila Velha. É um médium que está em extinção. É um médium que tem a possibilidade da ectoplasmia, materialização. Foi de Valdinho me dar o endereço que eu quero conhecer. Júlio César Grande Ribeiro, Julinho de Vila Velha. Peguei as crianças, botei no carro e fomos de carro até a Vila Velha. E esse moço é considerado à época o Chico Xavier do Espírito Santo, uma doçura de criatura. E ele me fala o seguinte: certa feita ele foi fazer uma palestra e voltou, a casa dele tinha sido destruída por cupins. Cupim entrou, destruiu o teto, o guarda-roupa, a roupa. E ele permaneceu totalmente em equilíbrio. Certa feita, vocês verem como que a gente tem uma dificuldade de conduzir a nossa vida. Eu amava ter um Vectra Zero. Em 95, comprei esse carro. Ficava ilustrando o carro o tempo inteiro, assim. Era a coisa mais linda do mundo. Morava na Polaquini Sobrinho e coloquei o meu carro na garagem e não fechei a garagem, porque eu tinha que buscar os meninos no shopping. Aguardei lá e fiquei esperando da hora. Só que o besta aqui, eu esqueci de puxar o breque de mão do carro. E ele desceu da garagem. Desceu, invadiu a rua, atravessou e bateu no vizinho. Bateram na minha porta. Marcos, Marcos. O que foi? Teu carro, o que foi? Desceu. Falei, não acredito. Na hora que eu vi, zero. Ai, meu Deus. Chorei igual a criança. Só que tinha que tirar o carro de lá, porque ele estava no muro, caiu o poste de iluminação do vizinho, e eu fui obrigado pelos familiares a tirar o carro de lá. E na hora que eu tirei, pasme, começou a pegar fogo na rua inteira. E a única casa que ficou com energia foi a minha. Paguei, né? Mas isso foi uma lição de muito cuidado com o seu apego aos bens terrenos. Nada absolutamente é nosso. Não estou a dizer aqui, hipótese nenhuma, que você não deve trabalhar para ter um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa. Não. Mas o apego exagerado, pertencer ao bem, nunca mais. Meus irmãos, que Jesus vos abençoe. Que vocês amem mais, que valorizem essa doutrina espírita. Que diga: eu sou cristão, eu amo, eu acredito nos benfeitores, eu acredito em Jesus, eu estou na casa de Francisco de Assis. Leia um pouco a sua história, comece a mudar o seu comportamento, para que depois você tenha a tranquilidade de partir para a espiritualidade com equilíbrio e muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos.